Era a altura de responder sem tecnologia, sem coisa nenhuma, sem roupa, sem ferramentas, sem nada disso. Era a altura de dizer que era bom como era. É bom como era. A altura disso. Bom, eu venho cá para vos contar uma história. Se vocês tiverem paciência, eu espero que a minha história sirva para vocês perceberem que a vida das pessoas é geralmente melhor que a ficção e que, apesar disso, é ficção. Quando nós pensamos nela antes do que era, depois quando é aquilo que nós pensámos que ia ser, não é nada disso, é outra coisa. Portanto, nós, de facto, vivemos mergulhados em ficção. Uma coisa estranha. Alguma coisa mesmo muito estranha. Então, eu peço atenção só para uma história pequena, uma coisa simples. Eu sou filho de camponeses, aqui de perto, não tem, aqui ao lado. Quando era muito pequeno, por algum motivo parti as pernas. Quer dizer que tropecei em várias ferramentas. Havia várias ferramentas e eu parti pernas. Quando, aos 6 anos, à volta dos 6 anos, 5, 6 anos, não andava. Não sabia andar. Tinha perdido a capacidade motora. Na aldeia, as pessoas metiam-nos num cesto e transportavam-nos de um sítio para outro. Portanto, eu tinha a minha mobilidade por via de um utensílio, de uma ferramenta e do esforço das pessoas que estavam à minha volta. Quando foi para ir para a escola, toda a gente me levava ao colo, incluindo o professor que me punha às costas e a bicicleta e punha-me às e levavam-me para a escola. Durante esse ano, eu não me lembro de nada, a maior parte das coisas são fictícias, mas durante a maior parte do tempo eu não me lembrava de nada. Não me lembro se o professor algum dia se dirigiu a mim, se me perguntou o que seja. Funciona? Funciona. Estava eu a dizer que naquele ano, não me lembro nada de ter sido alguma vez interpelado por um professor, só me lembro que estava numa fila ao fundo. E o que eu sei, a única coisa que eu sei, é que eu no ano seguinte estava na 2ª classe. Ninguém me perguntou nada, levaram-me ao colo, transportaram-me e eu sei que estava na 2ª classe. Não me lembro bem como é que isto funcionava, mas eu sei que para eu aprender a andar, para eu voltar a andar, não sei o que é que se passou, mas deve ter vindo o meu pai do Brasil e o meu pai fez uma coisa elementar, quer dizer, primeiro começou a pôr-me de pé. Eu não dava, ele pôs-me de pé. Depois construiu aquilo que se chama umas bengalas de vime. E obrigava-me a andar sobre as bengalas. E depois fez aquilo que é habitual pensar que é a fisioterapia. Fez-me mover. Eu fui-me mexendo. Na 2ª classe, quando voltei mais tarde, o meu pai, entanto, provavelmente deve ter ido embora, não me lembro de nada. Na 2ª classe, eu penso que fui entregar as bengalas à Santa Maria Adelaide, ali perto de Valadares, e fui ser vencido pela Santa Maria Alexandrina. 2 coisas são muito importantes. Eu podia nunca mais me ter levantado. E eu precisei, faz parte da minha educação, reconhecer que eu precisei de uma ferramenta, de uma ajuda para me pôr de pé, de dar o próximo passo e depois de continuar a dá-los sozinho. Dar passos sozinho. É fundamental. E o meu pai não deixou de considerar a hipótese de um pouco de fé. Além disso, era um pouco de fé.
Nós, humanos, nós, tal como nós nos conhecemos, somos uns tipos mais ou menos engraçados no mundo animal. Somos os tipos que se arrogam o direito de dizer que são uma cultura. Não uma cultura como a cultura de bactérias, não. Têm uma cultura própria. E a cultura dos humanos é, de facto, a cultura dos tipos que aprendem e são capazes de usar utensílios. A única coisa que nos distingue das outras espécies, exceção feita a uns chimpanzés curiosos e engraçados, é nós usamos utensílios. E a única coisa que sabemos é que, sendo a espécie mais fraca, porque demoramos muito tempo a levantar a cabeça, porque uma vaca é muito melhor que nós, em 2 meses já anda, etc. Por várias razões, porque os gatos são muito mais poderosos que nós, por várias razões, porque qualquer animal de meia dimensão tem um sentido do número muito mais apurado que o nosso, muitos animais têm, por várias razões, nós somos uma espécie cuja vantagem é fixada sobre o treino, sobre a proteção como horda, sobre o ensino de novas competências, sobre o uso de novas ferramentas e sobre a necessidade de construir novas ferramentas, que é aquilo que provoca um bocado do desequilíbrio também neste negócio do mundo em que vivemos. Mas somos isso. Eu estou a falar disto porque nós estamos numa época, eu sou professor, tenho esse defeito, e estamos numa época em que nós estamos com um problema muito complicado. Uma parte de nós sabe que o mundo atualmente, esta maravilhosa ideia de pôr as pessoas em plateias, é uma maravilhosa ideia, toda a gente reconhece que é uma coisa boa, e em cada cidade, em cada vilinha pequenina, há destes auditórios, cadeiras confortáveis, rabos poisados, muitos rabos sentados, de um modo geral, no caminho do progresso, mas toda a gente sabe que isto é uma coisa recente. Chama-se isto produção em cadeia e chama-se isto controle. Para nós termos essas cadeirinhas que obedecem a uma norma que dá para toda a gente, mesmo com diferentes idades, isso é só estatística. Vocês foram medidos desde pequeninos pelo delegado de saúde, pelo médico, depois são medidos em toda a parte e nós estabelecemos normas que permitem que se façam cadeiras destas. Isso é matemática. Como é matemática, a forma como foram feitos, com o desenho vetorial, como foram feitos, como é matemática, a possibilidade de eu, na vez de estar a discutir muito isto e a fazer 30 dias de design, simplesmente escrever uma equação que me dá isso. Portanto, nós sabemos que o mundo em que assentamos os nossos rabos, desde estes rabos aqui até ao rabo que se dirige à máquina do multibanco e que é possível, com uma série de códigos, fazer certo tipo de coisas, até à máquina que agarra em mim, me transforma noutra coisa, em que me numerotiza para me deixar ver noutro sítio qualquer, tudo isso depende do nosso treino. Treino brutal, treino que está levado às últimas circunstâncias nas sociedades evoluídas, como a nossa, por exemplo, que é fixada em termos da escola, onde não é só o que é inato ou o que é bebido, não sei o que conta, mas é aquilo que eu consigo adquirir, que eu consigo transformar em ferramentas, que eu consigo transformar em inteligência para agir sobre o futuro. Para agir no futuro. Eu sou o tipo que podia ser padre, quando era pequenito. Depois quis ser marinheiro, não entrei por falta de peso. E porque era uma vergonha, eu era chamado uma barraca de farda. Depois quis ser revolucionário, simplesmente. Lutar pela liberdade, que nesse tempo não havia. Depois dei por mim a ser professor. Não é nada verdade, nunca foi para mim verdade, que eu tivesse uma vocação especial, um talento especial, etc. Produto das circunstâncias significa isto, estar em cada momento a usar o vime e a foicinha quando era só preciso 3 anos de escolaridade. Ou estar a usar sempre a fala e o ouvido para aprender. Eu ouvi e aprendi tudo por ouvir falar. Eu aprendi tudo a falar e a escrever. Não tinha livros, não tinha nada disso. Não tinha nada do que é. A ideia, nada do que é habitual as pessoas terem agora. A ideia que eu tenho agora é que as pessoas, muitas vezes, pensam que por terem alguma coisa, ela lhes serve para o futuro, serve para fazer qualquer coisa, para preverem o futuro, etc. Até acreditam no que lhes dizem sobre isso. Como vocês devem ter reparado, ultimamente,
algumas dessas macaquices devemos ter passado. Mas as pessoas até acreditam nisso. Acreditam, e mais acreditam até que o futuro vai ser este, e depois, quando não é, até acreditam nas mesmas pessoas a dizer que não podia ser, que estavam a fazer mal. Acredita-se em tudo. Para os jovens, para os teóricos como eu, que nos dividimos entre duas coisas. Na matemática nós somos o sítio onde isto é mais radical, e portanto vale a pena falar disso. Uma parte de nós diz que o uso da tecnologia e o uso dos instrumentos automáticos, de cálculo automático, prejudicam brutalmente competências das crianças no que diz respeito ao cálculo, desenvolvimento do cálculo, operações, etc. E, portanto, recomendam vivamente que a escola se arme em instrumento censurante do uso da tecnologia. Uma questão fundamental perceber. Somos nós, entre nós, na nossa comunidade, que ao deliberarmos, ao decidirmos sobre quais são os conceitos que não se podem perder e os que se podem perder e aquilo que é preciso fazer, podemos decidir uma coisa ou outra. Esta ideia é uma ideia mais ou menos tenebrosa, é censurante e faz com que eu, que aprendi num dado momento, num dado tempo, nas minhas circunstâncias, tivesse de aprender agora, estivesse a fazer a mesma coisa, nas mesmas circunstâncias do passado. Faz com que os jovens pudessem, atualmente, aprender da mesma maneira que aprendíamos nós nessa altura. E que aprendêssemos os conceitos exatamente os mesmos. É uma ideia perigosa. Mas é uma ideia igualmente perigosa sabermos que vivemos num tempo onde temos tudo à disposição. Todos os jovens, de qualquer estrato social, temos tudo praticamente à disposição. Temos uma grande quantidade de informação. E podemos usá-la bem ou mal. E como é tanta coisa, e por ser tanta coisa e tão poderosa, como nós temos mais poder do que nunca, cada pessoa tem mais poder do que alguma vez teve, isto exige de nós todos uma grande reflexão e exige de nós todos que nos organizemos como uma horda, sim, mas uma horda capaz de mobilizar, usar, fazer todas as ferramentas, usar tudo o que tem à sua disposição, não recusar nada, mas tem de o fazer para o bem comum. O que quer que isso seja. Mas o que quer que isso seja significa várias coisas. Uma delas é, não podemos tirar a liberdade aos outros, não podemos matar. Há coisas fundamentais, até bem nos 10 mandamentos, bem desde sempre. Há um conjunto de coisas que não podemos fazer. Não podemos fazer porque são contrárias ao interesse das outras pessoas. Dir-me-iam os tipos mais radicais. A escola é precisa ou não? E neste momento, uma boa parte, e até nas conferências TED, isso perpassa todas as conferências. Há a ideia de que a tecnologia podia ser um milagre, até nem era preciso escola, não eram precisos professores. Eu vi várias destas, onde isso é aflorado expressamente. Basta o talento das crianças, etc. E isso é exatamente a mesma coisa que dizer os meus filhos que têm tudo à sua disposição é garantido que podem desenvolver todos os seus talentos, aqueles que estão longe de todo o conhecimento e que estão abaixo do limiar mínimo de estar de pé, não vão ter direito a coisa nenhuma. Eu sou defensor da escola. A escola como lugar onde nós damos todas as ferramentas para que as pessoas se ponham de pé. Para que as pessoas sejam autónomas e livres. Para que as pessoas tenham o que é preciso ter e recusem o que não é bom para elas. Eu sou adepto da escola e da escola das sociedades desenvolvidas para que as pessoas possam dizer sim, não, não. Para que as pessoas possam romper a bolha em questão. Para que as pessoas tenham instrumentos de conhecimento que lhes permita dizer faça isto ou aquilo, apesar de ser o que a maioria todos os dias diz, possa dizer não. O caminho não é esse. Todos os dias se possa, de forma responsável, romper a bolha. Não é nada verdade o que as pessoas dizem a respeito de que está tudo certo ou de que o caminho é só um. Foi assim e deu barraca, mas o próximo vai ser melhor. Então, assim, nada disto é certo. Nada do que me disseram que eu ia ser ou deixava de ser aconteceu. Nada. Quase nada. Vamos ser claros, quase nada. A única coisa que se serviu ao meu futuro
foi quando eu bati com as portas, foi quando eu disse que não, foi quando eu disse que queria outra coisa. E não é porque eu quisesse que as coisas fossem como eu as defendia. Não, não. Era porque os outros soubessem que havia mais do que um caminho. E a todos os jovens de hoje para o futuro, eu digo que se houver algum futuro, está no momento em que vocês, sabedores de tudo o que têm à disposição, possam escolher o que é bom e o que é mau. Sem ter a presunção de que esse é o caminho certo, mas contribuindo de maneira infinitesimal para que a sociedade no seu conjunto não tome decisões que uma maioria toma como seguras. Nada, mas mesmo nada, pode ser seguro. Muito menos agora. Nada, mas mesmo nada, pode ser feito sem instrumentos, sem cultura, sem muita cultura. Nada, mesmo nada, pode ser feito sem vocês. Muito obrigado.